Obrigado, senador Cristóvão, Vossa Excelência, sempre tão solícito e uma pessoa que nós todos admiramos muito. Eu queria primeiro registrar, Excelência Ministro Berzuini, que estive ontem lá em Joinville, junto com a Presidenta da República e com um grupo de senadores, e que, de fato, a gente percebeu naquele povo a tristeza e a participação intensa no momento do velório, tanto que o Luiz Henrique era querido e era uma pessoa respeitada pela população de Santa Catarina. Eu, que participei muito aqui na época da Constituinte, porque era sindicalista naquela oportunidade, lembro muito bem a importância do senador Luiz Henrique, quando liderou o MUP, né? E o MUP foi o contraponto ao Centrão naquela oportunidade, que originou uma série de mudanças nesse país, graças à liderança que o Luiz Henrique, naquela época, teve com relação ao MUP. Luiz era uma pessoa que a gente respeitava muito pela ética, pelo comportamento e pela decência política, que ele sempre demonstrou, e uma perda, assim, muito grande para o nosso país. Também foi ministro da Ciência e Tecnologia. Como nós estamos aqui na Comissão de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, nada mais justo do que essa homenagem que o nosso presidente, o senador Cristóvão, prestou e que todos nós somamos a ela. Ministro, é com muita satisfação e alegria que ouço as suas palavras aqui, a sua apresentação, que comprova o seu compromisso com esse Brasil que anda para frente, né, que procura desenvolver cada vez mais e procura também democratizar os processos com a possibilidade de acesso a todos, né? Então, eu saio daqui, dessa audiência de hoje, convencido do acerto da presidente Dilma, quando solicitou que Vossa Excelência fosse cuidar da telefonia, da internet, dos meios de comunicação brasileiro. Eu queria ver com Vossa Excelência, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, mesmo com todo esse desenvolvimento, com relação à telefonia. Será que o número de telefones, o número de linhas não está muito alto? Porque todo lugar a gente está com dificuldade para poder receber sinal. Mora aqui no Lago Sul, por exemplo, tem áreas lá que a gente fica com um ponto cego, entendeu, Cristóvão? Para a gente poder fazer uma ligação. Isso não é só com a Vivo, com a Oi, é com Claro, é todo mundo, entendeu? Então fica uma dificuldade muito grande. E nas cidades brasileiras, quando a gente se afasta aí uns 15, 10 quilômetros, já praticamente some também o sinal, à exceção da Vivo, que tem um sinal um pouquinho mais forte, sei lá, as outras têm uma dificuldade muito grande. Eu estou querendo discutir com o senador Cristóvão e com a nossa comissão aqui, para a gente fazer uma audiência pública com a Anatel e com as operadoras, para que a gente possa estar entrando nessa discussão, para ver como é que a gente pode dar uma melhorada. Eu queria ver do senhor ministro qual a sua gestão nessa linha. Também sobre a questão da radiodifusão e da TV comunitária, que é um importante meio de popularização, de integração do nosso povo. E esse pessoal está, assim, com uma dificuldade muito grande por causa da legislação que amarra algumas questões com relação à frequência, com relação à sobrevivência. E eu estava querendo também propor uma outra audiência pública sobre a questão da TV e rádio comunitária. A gente vai fazer a apresentação aqui, trazendo um abraço, a Associação das Rádios Comunitárias, das TVs, para a gente ver como com essa sua tão sempre participante atuação, como é que nós podemos facilitar para que a nossa população seja melhor informada, e que essas rádios comunitárias, TV comunitárias, tenham realmente condição de sobreviver e não fique nessa penúria que é hoje. Fico olhando assim, eu tive esses dias no Recanto das Emas, é uma cidade aqui de Brasília, falando na rádio comunitária, é um cubículozinho desse tamaninho, com uma dificuldade terrível de sobrevivência, as pessoas próprias que estão ali levando com seu pouco recurso, né, aquele meio de comunicação tão importante, porque a cidade ouve bastante, né, as rádios comunitárias, e eu gostaria de ver a política que nós podemos ter aí no nosso ministério, como é que nós poderemos colaborar todos
para que as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, tornem assim uma situação melhores condições para todos. Com relação às TVs abertas e à democratização das rádios normais abertas, eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque era muito ruim quando tinha os cartéis que dominavam tudo e a coisa não tinha assim, uma democracia, uma clareza. Então, eu sinto assim, bastante feliz de ver aqui que Vossa Excelência está bastante preocupada com essa democratização e com esse acesso igualitário a todos que queiram investir nesse setor, né? Também com o setor da internet, quando Vossa Excelência coloca a importância de não ficar sob o controle absoluto de um único país, e sim que haja um conselho, haja um grupo de países a controlar. Isso faz com que a dominação não fique total de uma região sobre as outras. Então, quero desejar-lhe muitas felicidades no Ministério, dizer que conheço de longas datas, já tive o privilégio de votar em Vossa Excelência para presidente nacional do PT em 2 oportunidades, quando eu era do Partido dos Trabalhadores. Hoje eu estou no Partido Social Democrático, mas continuo sendo seu amigo, seu admirador, e não tenho dúvida que o nosso Ministério tem uma grande cota de participação no bom desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, Sua Excelência, Senador Cristóvão, Sua Excelência, Ministro Ricardo Bezuini e demais senadores presentes. Obrigado. Ministro. Acho que o senador Hélio José colocou uma questão importantíssima, que é o desafio da quantidade e da qualidade na telefonia móvel, que, como todos nós sabemos, hoje se tornou muito mais do que um telefone, um instrumento de acesso a serviços das mais variadas naturezas. E tem uma questão muito debatida internacionalmente, que como que nós asseguramos os investimentos em infraestrutura adequados e, ao mesmo tempo, como são empresas privadas. E a opção do Brasil, nos anos 90, foi tratar a telefonia celular, telefone móvel, como um serviço privado, é isso que está na lei, ainda que tenha supervisão pública, mas não é como a telefonia fixa, que é um serviço público, e a internet também é serviço privado no Brasil. Então, nós temos uma realidade que nós dependemos fundamentalmente dos investimentos privados, e o papel do governo é fomentar regras e instrumentos que possam induzir o investimento e, ao mesmo tempo, cobrar metas de qualidade, o que a Anatel tem feito de maneira bastante intensa. Ocorre que, como houve uma migração do serviço de voz para o serviço de dados, existem uma série de serviços que são usuários da rede, que lucram bastante com a rede, mas não investem em rede. As redes sociais, os serviços de conteúdo de vídeo pela internet são cada vez mais demandados, especialmente pelos mais jovens, mas não só por eles, por todos nós, que entendemos que é um serviço que nos permite ampliar nossa produtividade do trabalho, nossa qualidade de vida e assim por diante. Então, existe uma questão fundamental a ser discutida, é quem financia a infraestrutura. Como se financia a infraestrutura de telecomunicação de uma maneira equilibrada entre aqueles que são responsáveis pela implementação da infra e aqueles que são os usuários comerciais, aqueles que têm estratégias comerciais com o uso da rede. Então, esse é um debate que certamente nós poderíamos desenvolver numa audiência específica sobre essa matéria, e que nós estamos tentando, no Ministério das Comunicações, encontrar caminhos que possam assegurar esse debate no Brasil e interagir com um debate internacional que já se processa em relação a essa matéria. Existe uma outra questão também fundamental, senador Hélio, que é a questão da carga tributária. No Brasil, o nosso sistema tributário tem provocado um desequilíbrio muito grande em todos os setores, mas no setor de telecomunicações tem um ônus muito grande para o custo que é cobrado do consumidor final. Eu tenho dito que, se houver uma grande mudança que essa legislatura possa promover do ponto de vista econômico,
seria nós buscarmos aquilo que o ministro Levi, o ministro Nelson Barbosa têm insistido bastante, que é nós fazemos um grande acordo em torno da migração do financiamento dos estados, do ICMS para outro tipo de base tributária. Porque isso daí provoca desequilíbrio no setor industrial, no setor de serviços todos e no setor de telecomunicações é o impacto mais elevado junto com o setor de energia elétrica. E como a energia elétrica e comunicações são insumos fundamentais para todos os setores econômicos, isso tem impactos em todos os setores, não apenas no setor de telecomunicação. Por fim, a questão da TV comunitária, junto com o resto da radiodifusão, eu disse na minha apresentação e quero reforçar, o grande desafio nosso é assegurar que haja uma tramitação de processos de maneira objetiva, rápida e transparente. Mas, para além disso, a TV comunitária e as TVs públicas, elas têm um desafio grande que é estruturar uma programação que seja capaz de atrair audiência. E, para isso, muitas vezes precisam de financiamento. E eu acho que esse é um dos grandes temas também para o debate desta comissão e para o debate do segmento. Nós temos feito uma interação muito grande com o setor de rádio e TV comunitária e queremos tratá-los com a importância de entidades que não têm fins lucrativos, mas que prestam um serviço fundamental para as suas comunidades.